Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Roberto Rosa, sou professor de perfilagem de poços aqui nesse canal no YouTube. Essa é a nossa 26ª aula, que será sobre acompanhamento geológico. Então, durante a perfuração de um poço, seja em terra ou no mar, vão ser coletadas amostras das rochas perfuradas e nesse tipo de serviço a gente chama de acompanhamento geológico. É necessário que essas amostras sejam descritas, caracterizadas e identificadas. A gente tem ao longo da perfuração de um poço não só a amostra de calha, como está mostrando aqui, calha é esse aqui, e aqui a amostra que foi triturada, como também amostras de testemunho. As principais atividades do acompanhamento geológico é a descrição de amostra de calha e testemunho, identificação de indícios de hidrocarboneto. E amostra de calha, testemunho, detetor de gás e fluido de perfuração. O que são os indícios de hidrocarboneto? Imagine que a gente esteja perfurando um poço numa área nova, que a gente não sabe se tem petróleo, ou seja, um poço exploratório. Nós estamos furando um poço baseado na sísmica, que caracterizou feições, armadilhas em subsuperfície, que podem ter ou não hidrocarboneto. Durante a perfuração, é o primeiro momento que a gente vai estar em contato com essas rochas e com a presença de qualquer indício. O indício de hidrocarboneto a gente chama de mancha, as amostras estarem manchadas de óleo, com fluorescência ou corte, que são parâmetros que discutiremos a seguir. Ao longo da perfuração, vai sendo montado o perfil de acompanhamento geológico, que a gente chama de PAG, perfeito? Então, daqui para frente, quando eu chamar PAG, PAG significa perfil de acompanhamento geológico. Então, as amostras de calha, o que são? São fragmentos de rocha resultantes da ação mecânica da broca, que vem à superfície transportada através do fluido de perfuração. O fluido de perfuração entra por dentro da coluna, sai pelo jato da broca, volta pelo espaço anular, carregando esse material. Essas são as informações mais apropriadas do que está acontecendo, porque até a sísmica é tudo medidas indiretas. Durante a perfuração do poço é que a gente está vendo realmente as possibilidades da presença de hidrocarboneto nesse poço. Tem intervalos, nós vamos falar sobre intervalos de coleta dessas amostras, a descrição e depois a confecção do PAG. PAG, perfil de acompanhamento geológico. Bom, então aqui nós temos uma sonda, parte de uma sonda, o miolo do sistema de circulação de uma sonda. Aqui nós temos as peneiras e aqui as bombas. As bombas fazem com que a lama que está aqui nos tanques entre por dentro da coluna de perfuração, sai pelo jato da broca e volta pelo espaço anular. E aqui a lama, vindo com material cortado, triturado, vai passar aqui nessa área onde tem as peneiras. As peneiras são vibratórias, então o fluido de perfuração passa e o cascalho cortado vai ficar aqui para poder ser amostrado. Então o que é feito? Esse cascalho é coletado, ele vai ser descrito em uma lupa binocular e aí serão identificados diferentes tipos de rocha ao longo da lupa, perfeito? As amostras de calha são tiradas em intervalo de 9 em 9 metros, 6 em 6 e 3 em 3. Aqui tem um exemplo de uma amostra de calha. Como de 3 em 3? Então, por exemplo, eu estou furando uma amostra a 1000. Eu tiro uma amostra a 1000, 1003, 1006, 1009, de 3 em 3. Em geral, de 3 em 3 é um intervalo, nos intervalos de interesse. Quando a gente está furando no início do poço, onde não tem nenhuma zona de interesse para hidrocarboneto, a gente pode coletar essas amostras de 9 em 9, ou seja, 9, 18, 27, 36 e por aí vai. Então o intervalo de coleta depende do intervalo que a gente está perfurando e dos objetivos do nosso poço. O que é feito durante o acompanhamento geológico nessas amostras? A gente descreve o tipo de rocha, a pessoa que faz esse acompanhamento geológico é um geólogo ou técnico de geologia. Então essa pessoa foi treinada, está habilitada a descrever os diferentes tipos de rochas sedimentares. Lembre que a gente falou na aula 25 sobre os tipos de rochas sedimentares. Elas são classificadas por abreviações, como aqui arenito, folheiro, conglomerado e siltito. Então descreve o tipo de rocha que vem na calha,
o percentual de cada rocha dessa. A gente também tenta descrever para os arenitos a seleção. Seleção é o tamanho dos grãos. Quando eu tenho uma rocha bem selecionada, quer dizer que eu tenho uma faixa granulométrica pequena, ou seja, eu não tenho um grão desde muito fino, fino, médio, grosso, muito grosso. Quanto melhor a seleção, significa que nós temos uma rocha que pode ser um bom reservatório. Composição dessa rocha, claro. A gente olha também, no caso dos arenitos e carbonatos, a granulometria, o tamanho, porque a gente classifica como conglomerado, com arenito ou siltito, baseado no tamanho dos grãos. Como também um arenito pode ser fino, médio, grosso, etc. O arredondamento desses grãos é importante, porque o tamanho do grão, o arredondamento e a seleção nos vai dar uma ideia das características desse reservatório. Mais ainda, a matriz. O que é matriz? É a fração fina que pode estar associada à rocha. Então, por exemplo, eu tenho um conglomerado e esse conglomerado é argiloso. A gente vai chamar essa argila de matriz. E cimento? O que é cimento? Cimento é o que une os grãos. Porque os grãos, o arenito, ele é uma rocha que está cimentada em profundidade. Então, quando a gente corta, mesmo uma broca triturando, a gente percebe a presença de cimento, seja nos arenitos e conglomerados. Descrição de início de hidrocarboneto. Isso é muito importante. Ao chegar às amostras de arenitos ou carbonato, que são amostras que são reservatórios, né, nas bacias sedimentares, o hidrocarboneto vai estar nessas rochas, arenitos e carbonatos. Não estou falando aqui de shale gas ou folheiros com gás, que são reservatórios anômalos. Então, em geral, nos reservatórios convencionais, vamos olhar se os grãos estão manchados. Manchado de quê? De óleo. Se está manchado de óleo, opa, de onde veio esse óleo? Veio da rocha, do reservatório. Fluorescência é o que esse rapaz aqui, o geólogo que está aqui analisando, está olhando nesse aparelho, um fluoroscópio. Toda rocha manchada de óleo, claro, óleo castanho claro ou escuro, nesse aparelho vai dar uma fluorescência. A fluorescência vai dar uma cor assim, mais clara ou mais escura, dependendo da mancha, do tipo de mancha, do tipo de óleo. E o corte é para saber se o óleo ele é mais solúvel ou menos solúvel. Aqui eu estou sendo bem rápido, né? Na verdade, esses indícios de hidrocarboneto associado às características de reservatório já nos dá uma ideia se nosso reservatório pode ter hidrocarboneto ou não. Outro tipo de indício analisado é na saída da peneira da lama. Onde tem a peneira, onde chega a lama com cascalho, tem um detector de gás. Ali a gente pode analisar se aquele fluido de perfuração, quando voltou do poço, está vindo com alguma presença de gás de hidrocarboneto. Ao término do acompanhamento geológico, eu vou ter um PAG. O PAG é construído dia a dia durante a perfuração. Então, se o poço levar 40 dias, como é o caso dos poços do pré-sal, nós temos o PAG sendo realizado dia a dia. Então, no PAG, todo poço tem um PAG, todo poço perfurado tem um perfil de acompanhamento geológico, onde nesse PAG, aqui tem as cores que são as legendas da litologia, todas as informações vão estar ali presentes. Aqui é um zoom de um PAG, por exemplo, um zoom, mostrando aqui que aqui furou folhilhos e arenitos, aqui está a descrição, aqui está a presença de indício de gás, aqui a presença de óleo, isso aqui é fluorescência e corte. Ou seja, nesse intervalo do poço, eu sei que tem indícios de hidrocarboneto. Imagine um poço exploratório acontecendo indícios de hidrocarboneto, quer dizer que naquele poço a gente sabe que tem petróleo. Aqui, quando a gente vê totalmente verde, é que é 100% amostra de folheiro. No caso aqui, é que as amostras devem ter 10, 90% de folheiro, 20, 80% de folheiro e por aí vai. Por isso que fica... Isso aqui é percentual nas amostras obtidas a cada 3 metros. Lembra que essa aula aqui é uma aula mais curta, mais rápida, para você ter essa noção. Bom, mudlog. O que significa mudlog? Tem um monte de sinônimo. Perfilando a lama, log, perfilando, mud, lama, monitoramento da perfuração ou acompanhamento geológico, seriam as melhores traduções.
Isso aqui é uma sala, é um trailer dentro de uma sonda ou de uma plataforma onde ficam os geólogos descrevendo essas amostras. Existem várias empresas que prestam serviço às empresas de petróleo e essas empresas são empresas de mudlogging, onde nessas empresas trabalham geólogos e engenheiros. Quais são os objetivos do mudlogging? É acompanhamento geológico. Ele quer fazer um acompanhamento geológico, tira a amostra em profundidade real, porque lembrem, o poço está furando a 2.000 metros, por exemplo. A amostra desse poço que está chegando na superfície nesse exato momento não é de 2.000 metros, ou seja, de 2 quilômetros. Ela é de uma profundidade acima. Mas com o mudlog tem como a gente tirar essas amostras na profundidade real. A profundidade real, para ser mais claro, a sonda está furando agora a 2.000 metros. A broca está na profundidade de 2.000. Mas o cascalho que está chegando na superfície é de uma profundidade acima, porque leva um tempo para o cascalho sair da broca até lá em cima. Auxílio na detecção de kick, isso aqui é a presença de gás, e determinar a pressão de poros. Claro que aqui está muito abreviada essa aula, tem outras funções as companhias de mudlogging. Bom, nós durante a perfuração identificamos que tem a presença de reservatórios naquele poço, arenitos ou carbonatos, e observamos que nesses arenitos e carbonatos tem indício de hidrocarbonetos. Mas somente após a perfilagem, depois do poço perfilado, é que a gente vai realmente confirmar a presença ou não de zonas de portadores de hidrocarboneto. Então aqui tem o perfil de raios gama, resistividade, sônico, densidade e neutrônico. Com esses perfis e com o perfil de acompanhamento geológico, a gente tem como interpretar melhor esses perfis. O perfil de acompanhamento geológico, durante a perfilagem, é utilizado, ou seja, vamos começar a perfilagem após a perfuração do poço, de uma maneira geral. Após a perfuração de um poço, a gente faz a perfilagem. Então, eu tenho o perfil de acompanhamento geológico. Existem exceções, como é o caso do LWD, Logging While Drilling, perfilando durante a perfuração. Em muitas sondas marítimas ou em terra, né, eu posso estar, ao longo da perfuração do poço, já está perfilando o meu poço. Durante a perfuração, está perfilando, obtendo os perfis. Mas, de uma maneira geral, o mais comum é fura o poço, ao término do poço, o poço é perfilado. Bom, essa foi uma aula um pouco breve. Se inscreva no nosso canal, Perfilagem de Poço por Roberto Rosa. Siga a gente aqui no Instagram, Geologia Perfilagem R. Rosa. E esse aqui é meu e-mail. Gostaria de lembrar vocês que no mês de março nós vamos ter a 7ª turma do curso de Perfilagem de Poço. 7ª turma. Já tivemos alunos de 27 universidades do Brasil. É um curso online e síncrono. Tendo interesse em participar dessa 7ª turma, esse é meu e-mail, entre em contato pelo e-mail, porque nossas turmas são limitadas a 20 pessoas, e aí eu vou fazendo a relação por quem mostra interesse desde o início. Então, um abraço e até lá.